Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá, para mais um vídeo com vocês. Antes de qualquer coisa, meus irmãos, eu quero explicar o porquê do vídeo gravado, né? Porque eu tentei fazer alguns ajustes essa semana. Deixa eu só ajustar nossa câmera aqui. Aí, pronto. Né? E, infelizmente, né, não consegui. Né? A plataforma do YouTube, ela não comporta, ela não me dá mais o direito, perdão, a plataforma do Facebook não me dá mais o direito, tá, de baixar o vídeo, tá, e este vídeo ser compatível com o YouTube. Então eu quebrei minha cabeça, tá, perdi um vídeo, um material, certo, né, para que eu pudesse ajeitar, para que eu pudesse trazer para vocês, né, o conteúdo. E aí decidi assim, ó, nós vamos fazer gravado, tá? E na mesma hora vai ficar no Facebook e no YouTube. Então vocês poderão comentar lá no YouTube, poderão comentar lá no Facebook, que o formato do vídeo aceita tanto no Face quanto no YouTube, tá bom? Bom, gente, então deixa eu só ajustar a câmera, porque hoje a gente está com um probleminha de câmera também, né? Tem dias que acontece de tudo, né? Então, qual é o nosso tema de hoje? O tema de hoje, ele é muito interessante porque foi uma telespectadora, uma espectadora do nosso trabalho, que me enviou, que achou muito engraçado, né? E aí disse, Tiago, olha aqui o que aconteceu com um médium de uma corrente num certo terreiro. E eu analisei o relato dela, né, e disse, é muito interessante. E me propus a dar a minha opinião, né? Como eu sempre digo, a minha opinião ela é válida para aqueles que acreditam, né, no meu trabalho e para aqueles que também, por si só, fazem, né, jus às minhas teorias, né? Então, ó, eu ouço o Thiago, gosto e aquilo serviu para mim, né? Então, isso é uma forma que eu trago, que hoje a câmera está bem complicada. Deixa eu só ajustar aqui, dar uma forçadinha aqui, pronto. Acho que agora ela vai parar, né? Então, para quem gosta do meu trabalho, né, esse vídeo é fundamental, né? Porque diz assim o vídeo, Exu chegou na Terra para trabalhar e o médium estava com a guia de Oxalá. E ao chegar, ele tirou a guia do Oxalá do pescoço. Não jogou fora, não arrebentou, não. Ele apenas tirou a guia de Oxalá. Por que isso pode, isso não pode, isso está errado, isso é doutrina. Qual é o meu pensamento e o que eu aprendi lá atrás que eu posso trazer para vocês? Bom, gente, Exu, para que todos saibam, para que todos tenham noção do que eu estou falando, Exu é uma entidade de esquerda. Exu é uma entidade que não come na mesa de Oxalá. Tranca-rua, Tiriri, Sete Saias, Maria Padilha. Esses Exus são catiços. Esses Exus, eles não comem na mesa de Oxalá. Por quê? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Eu tô ajeitando, tá, gente? É um negócio novo, então a gente tem que estar, né? Então, eles não comem na mesa de Oxalá porque eles são catiços. Eles são Exus de rua. Eles são Exus que guardam a nossa porteira. Eles são Exus que guardam o nosso caminho, né? Que são nossos guardiões, né? Muito importante a vinda deles na Terra. Mas eles não se misturam com divindades. Aonde essas divindades, tá? Elas têm uma proporção maior de energia. Vou citar algumas. Ogum, Inhansã, Xangô, o próprio Exu, quando assim Orixá, né, que daí não é na Umbanda, é no Candomblé, né? Iemanjá. Esse panteão de orixás, ele não comporta
os Exus catiços. Por isso que quando a gente joga no búzio ali, não vai apresentar um Exu Caveira, não vai apresentar uma Maria Padilha, não vai apresentar uma Sete Saias, porque não é um jogo de Exu, não é uma presença de Exu. Né? Então, quando ela me falou, ele tirou a guia de Oxalá, na meu ponto de vista, na minha teoria e teologia que eu estudei e que eu tenho como bagagem teológica para trazer para vocês, está normal. Está normal. Até num dos terreiros que eu frequentei, tá? A gente não utilizava as guias de caboclos, tá? E as guias de divindades, quando assim gírias de Exu. Nós, quando se tinha gira de Exu, nós tirávamos as guias, colocávamos num lugar onde, né, ficasse ali, colocávamos a guia de Exu, né, correspondente a cada Exu da casa, né, e ali trabalhávamos com Exu após, né, porque a guia do Exu, gente, tá, ela não é compatível com a energia das guias que nós temos como Caboclo, Preto Velho. Ela é uma esquerda, entendeu? Então, ela de uma certa forma, ela não é que ela atrapalha, ela pesa, vamos dizer assim, no contexto, né, da energia dos outros orixás, tá? Então, para que isso não aconteça, antes de um trabalho com Exu, antes de um trabalho com uma pombogira, antes de um trabalho de esquerda, um trabalho de descarrego, nós fazemos a seguinte questão de tirar as guias, né, de direita ou guias de caboclo do pescoço e ficar somente com a guia de Exu. Mas pode haver uma situação, como aconteceu, de que o Exu dê a sua chegada numa situação de emergência. Pode, porque de repente a situação que se encontra no terreiro é uma situação onde as energias estão conturbadas e Exu chega para descarregar. Pode. E aí, ele vai ficar com as guias de caboclo no seu pescoço? Não. Ele até nem pode estar com a guia dele no pescoço, mas ele vai retirar sim, né, a guia dos caboclos, dos guias, né, do pescoço, porque aquilo não pertence àquela falange, àquela linha de trabalho. Então, ela não... mas Tiago, mas só um pouquinho. Ela não permanece. Mas por que Cosme e Damião permanecem? Mas Cosme e Damião, lembrando que Cosme, Damião e Dom são entidades de direita. São entidades, são herês de orixás, né? Eles ficam com as guias normais, ou com as guias de divindades e entidades. Apesar que quando trabalha para Cosme também a gente tira, porque pode sujar de bolo, pode sujar de alguma coisa, né? Mas Exu não. Exu é uma prática separada, tanto que Exu na Umbanda, a casinha dele é na rua. Exu na Umbanda, as propriedades que se fazem para Exu são todas dentro da casinha e são isoladas das entidades do Congar. Entendeu? Tem terreiros, claro, que ao lado esquerdo do Congar tem uma casinha vermelha com uma cachaça e um copo d'água representando Exu e uma imagenzinha de Santo Antônio, que para nós da Umbanda é Exu Bará. Tá? Mas você vê que ele fica à esquerda, entendeu? E não junto com o Congar, nem junto com a falange de caboclos, que também tem o seu pequeno Congar no terreiro. Então Exu, na realidade, ele é que nem o óleo com a água, não se mistura. Para vocês terem uma noção, a falange de Exu, quando chega na terra, não fica nenhum caboclo da casa, entendeu? Na terra, todos são prontamente auxiliados a se despedirem e a subirem
para que aquele momento seja somente do povo de rua. E o nome já diz, o contexto já diz, povo de rua. Nosso povo de caboclo não é de rua. O nosso povo de caboclo é de mata. O nosso povo de caboclo é de água. Então, a rua, ela é separada. A rua, ela é praticamente, vamos dizer, não digo isolada, mas eu diria assim, todos os contextos da rua são feitos separadamente para que não haja mistura. Então, tirar a guia de Oxalá, ou melhor dizendo, retirar a guia que não é pertencente àquela falange, é muito normal. Se há uma emergência, mas se não há uma emergência, há uma preparação estrutural dos médios. Vocês, por gentileza, tirem suas guias, porque nós vamos trabalhar com Exu. Botem as suas guias de Exu, né? Porque é só Exu. Então, há uma conscientização dos médios para que eles possam também se entender que aquilo ali é um momento só para aquela falange, só para aquela linha, entendeu? E depois volta-se com a normalidade, entendeu? A guia de Exu é a proteção. A guia de Exu é a forma mais simples, né, de traçar, vamos dizer assim, uma energia que ela é mais densa, ela é mais, vamos dizer assim, qualificada para certos serviços que nós na Umbanda fazemos. Então, nós temos dentro da Umbanda, tá, as guias de caboclo, as guias de preto velho, as guias de herês, tá, a guia do orixá de frente, a guia do ajuntó e a guia do Oxalá, que é a iniciação. Oxalá é o início, Oxalá é a pureza. Então, Exu é uma entidade que vive muito perto de nós, muito perto das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Então nós não podemos misturar, como eu disse, é o óleo e a água, não se mistura, não se faz uma adesão, por exemplo, uma guia de Oxalá com uma guia de Exu, não vai se fazer nunca. Então a gente já prepara os nossos médiuns para dizer, hoje é Exu. Então os médiuns já tiram essa guia e não trabalha com essa guia. Agora, se há uma emergência, se Exu chega por uma condição extrema dentro do terreiro, que é uma energia que não está colaborando, ele mesmo, por ele ser uma entidade de luz, e todos são entidades de luz, né, por o qual o Exu for, ele é uma entidade de luz, tá? Então, por isso, ele, de uma certa forma, ele automaticamente, ou balançando a cabeça, ou com as próprias mãos, porque o Exu tem mão, às vezes dizem, o Exu vem todo contorcido, não pode se mexer com a guia. Não, ele vem contorcido, mas depois ele fica de pé e ele tem atividade com as mãos, então ele pode muito bem pegar com a mão a guia, tá? E tirar, né? E entregar para uma cambona que ali está trabalhando para, né? E a cambona leva para o local indicado, para o local aonde tem que ser separadas as guias, né? Porque no terreiro cada um tem o seu lugarzinho das suas guias. Então, como é que o meu Exu vai saber que aquela guia é de Oxalá? Ele vai olhar a cor, ele vai olhar a estrutura, porque geralmente às vezes quem é pronto no Oxalá, a guia do Oxalá é mais grossa, né? Como é que ele vai saber? E se é um Brajá de Iemanjá? Como é que ele vai saber? Exu não vê essas questões. Para ele tudo é guia. O que ele vai sentir quando ele assim incorporar, quando ele assim der passagem na Terra? A vibração desses fios de conta. Porque cada fio de conta, tanto o Brajá quanto os outros fios de contas, tem a sua vibração. Então tem a vibração do Xangô, aqui, tem a vibração do próprio Oxalá, porque é o pai maior, que é a iniciação da Umbanda, e tem a vibração de minha mãe. Então vamos fazer uma hipótese.
que do nada Exu se manifeste, né? Ele vai sentir a vibração dos orixás, a vibração das entidades aqui, e ele vai prontamente retirar, porque não faz parte da linha dele, não faz parte do contexto espiritual que ele assim carrega com ele. Então é uma forma de respeito, é uma forma de avaliar o contexto, é uma forma de que o Exu sabe que aquilo ali não é um momento para que aquilo ali esteja no pescoço daquele médium, certo? Ah, mas e se for um egum, Tiago? O que pode acontecer se for um egum? Aí é um pouquinho diferente. Aí é um pouquinho diferente porque o egum ele não tem a coordenação que o próprio Exu tem. O egum chega muitas vezes se batendo, chega muitas vezes dando vamos dizer assim, socos, pontapés no chão, no ar, né? E ele pode sim arrebentar uma guia. E ele pode sim, porque para egum, essas guias aqui queimam. Elas queimam. Uma vez me ensinaram isso, eu digo, mas isso não pode ser verdade. E aí eu fui através estudar, eu fui através de saber, eu fui me informar, eu fui falar com quem é mais velho. Porque os mais velhos, como vocês sabem, têm mais experiência. E vários babás de Umbanda me deram a mesma informação. Olha, quando se algum problema acontecer, se em vez de um caboclo, em vez de um orixá, em vez de um herê, em vez de um Exu, vir um egum, e se tu estiver bem armado, porque isso aqui é uma armadura, gente. E se essa aqui funcionar, o egum é queimado espiritualmente, porque ele não consegue se identificar e ele não consegue segurar a energia de um orixá. É muito grande, é muito suprema. Então, como o egum é um espírito de baixo calão, é um espírito que não tem luz, porque lhe falta luz, lhe falta sabedoria, porque ele é um espírito renegado, tá? O que acontece? Automaticamente, na sua imprecisão de chegada, tá? Ele automaticamente vai se deparar com o quê? Com a proteção dos guias. E aí, claro, às vezes ultrapassa. Mas se ultrapassar, entendeu? Os próprios caboclos e os guias reanimam e chegam para tirar aquilo ali. E o zelador, claro, faz todo o trabalho espiritual para que aquilo não volte. Então tem todo um contexto de segurança espiritual, as guias, os caboclos, as firmezas da casa que filtram essas energias. Porque senão vira bagunça. Senão a gente vai ter egum chegando, egum chegando, egum chegando, aí daqui a pouquinho as entidades não vão mais chegar. E esse respeito que o Exu tem com as guias dos orixás e com as guias dos caboclos, o egum não tem. Né? O egum não tem. Então o egum, por exemplo, assim, ele vai chegar, ele vai dar as estripulias dele, ele vai fazer as coisas, aí é necessário ter um preparo espiritual, é necessário ter um preparo de teológico ali para poder despossuir aquele médium, né? E ainda mais é necessário que aquele médium esteja sim protegido com as suas guias, porque a guia é uma forma de que o egum não fique ali, de que o egum não se enraize naquele médium. Porque senão ele vai fazer aquele médium de um médium de transporte. Cada vez que houver uma
vamos dizer assim, uma gira, sendo ela qual for, de caboclo, de Exu, de preto velho, o Egum vai se dar o luxo, pelo médium já estar fraco, o Egum vai se dar o luxo de chegar. Qual é a melhor maneira para que isso não aconteça? É o médium fazer seus amacias, é o médium estar com as guias reforçadas, é o médium ter doutrina. Porque, como eu sempre falo, às vezes as pessoas falam assim, mas Exu dá gargalhada, Exu só sabe rir. Mas Exu é doutrinado, Exu fala sério, Exu tem a mediunidade avançada ao ponto de quando a pessoa está com Exu, ela não vai pegar um Egum, porque o Exu é mais terreno, ele conhece a parte boa e a parte ruim das pessoas. Então ele automaticamente cria um escudo de defesa para que aquele médium não tenha condições. Às vezes o Egum chega, tá? E somente um Exu para tirar, porque é muito forte, é muito brado aquele Egum. Aí tu vai dizer assim, Tiago, mais uma vez tu falou que o Exu tem hierarquia e que ele tem coisas que ele não consegue. Realmente, mas o Exu é o primeiro de todos. Que eu já falei para vocês isso. Então, se ele é o primeiro e ele tem contato com a vida terrena, ora, ele automaticamente ele é a nossa barreira contra Egum. Por que nós temos a casinha de Egum lá na frente? Por que nós temos a segurança da casa toda plantada lá na frente? Exu vem primeiro, sendo ele qual for. Tranca-rua, Tiriri, Seu Sete. Isso eu estou falando de Umbanda. Tá? E quando nós falamos de Candomblé, mesma situação. Quando nós falamos de Batuque, mesma situação. Entendeu? O que difere é o culto. Tá? E, para que se esclareça ainda mais, o Exu respeita tantos orixás que ele jamais vai se dar ao luxo de ficar quando uma entidade de direita, como um caboclo, ou como um Ogum, ou como uma Yansan, ou como um Xangô, vai chegar na Terra para trabalhar. Ele vai antes. Na realidade, ele nem chega, porque Exu não chega junto com entidade. E aí vem uma outra polêmica também, que muitas pessoas falam, que eu toco para Umbanda no salão, e toco para Exu no mesmo salão, e toco meu batuque no mesmo salão. Um salão para tudo. O que eu penso, Tiago de Iemanjá? Eu penso errado. É errado. Por que é errado? Tu pode tocar a tua Umbanda no mesmo salão do batuque, sem problema nenhum. Agora, o teu Exu, não. O teu Exu, tu tem que ter um espaço, não digo separado, mas tu tem que recolher a tua Umbanda ou com uma cortina ou com uma porta, porque é uma outra linha. É uma energia condensada. É uma energia que ela chega de uma forma mais agressiva, não agressiva no sentido de fazer maldade, de maneira nenhuma, mas agressiva no sentido de mais exposição do médium, em termos de mediunidade. Então, as outras entidades, por não se misturarem com Exu, ele precisa ser reservada. E Exu, por ser uma entidade obediente a Oxalá, e a qualquer... Não precisa ser uma guia de Oxalá, mas qualquer caboclo, qualquer guia, ele automaticamente, quando chega, ele retira, ou fazendo menções com a cabeça de um lado para o outro, aonde as guias caem no chão, ou ele mesmo com as suas mãos retira as guias e coloca ao chão, onde o cambô não vai pegar e vai, de uma certa forma, levar para o local adequado. Exu de verdade, Exu que é
trabalhador que trabalha para harmonização de um terreiro, ele faz isso. Mas aí tem também aqueles, né, que tem, aqui eu digo que são Exus que são do cinema, né, que é aqueles que não, vamos dizer assim, não tem a mesma precisão e não tem a mesma doutrina, né? Tá? Então vamos saber identificar, tá? Mas Exu não estoura a guia de caboclo, Exu não estoura a guia, porque ele sabe que ali estão as guias dos superiores dele. Então ele não vai destruir, ele só apenas vai tirar, entendeu? Porque geralmente quando a entidade está chegando tem um cambono do lado. Então o próprio cambono, ele vai entregar para o cambono e o cambono vai de uma certa forma levar para o local adequado. Né? Aí a guia do Exu fica na casinha ou fica no congar? A guia do Exu fica com os irmãos de corrente que ali estão. Ela só vai ser usada, ou melhor dizendo, ela só vai ser trabalhada, porque se ocorre uma emergência e Exu chega, o Exu chega sem guia. A guia do Exu só vai ser quando o babá de Umbanda, o zelador, vai dizer, ó, amanhã é gira de Exu, amanhã tragam a guia do Exu e não tragam as guias dos caboclos. Por quê? Porque em gira de Exu não se chama caboclo. Se faz a defumação, se faz a abertura, pode-se chegar o cacique da casa ali para dar o axé, para dar... Aí o cacique vai coordenar, certo? E era isso. O resto é Exu. Então já há uma preparação, já há um ato preparatório antes da gira. Então não tem desculpa de médium estar com a guia de Oxalá. Ah, mas tu disse agora há pouco, Tiago, que Oxalá é o início da Umbanda. Ele não teria que ficar para também Exu, por causa que Exu seria uma entidade inferior a Oxalá? Não, porque se você pegar Oxalá, até por isso, se você pegar Oxalá aqui, ó, Exu tá aqui. Então, nada tem a ver um com o outro. Certo? A guia de iniciação é mais uma guia para dizer, eu sou Umbanda, eu tenho Umbanda e sou iniciado. Porque quem não tem Oxalá de Orixá de frente, só vai usar uma guia de iniciação. E aí quem tem Orixá de frente vai usar uma guia de iniciação e um brajá de Oxalá. Porque daí ele a sua frente é de Oxalá. Entendeu? Às vezes me perguntaram assim, Tiago, tem gente que tem duas guias de Oxalá, um brajá e... Sim, porque uma é iniciação. Quando tu entra para Umbanda, todos ganham a guia do Oxalá. Né? Todos fazem uma guia de Oxalá. Depois fazem a Juntó e fazem a guia do Orixá de frente. Agora, se o Orixá de frente é o mesmo Oxalá, ele vai ter duas guias de Oxalá, sendo que uma é uma normal e a outra é o brajá. Tá? Deixa eu ver como nós somos de tempo. Ok. Né? Eu estou fazendo vídeos menores agora. Né? E as pessoas dizem, Tiago, uma hora é cansativo. Então eu estou diminuindo o contexto um pouco. Tá? Então, meus irmãos, para que haja um entendimento, aquele Exu, porque o Exu, gente, para que as pessoas entendam ainda mais, o Exu não é uma entidade, com todo respeito a Exu, ele não é uma entidade que vem na loucura. Às vezes até tem alguns que extrapolam, mas todo Exu que chega num terreiro, tá, ele sim é doutrinado, porque nenhum babá de Umbanda, nenhum zelador é despreparadamente despreparado para deixar um Exu chegar numa gira se assim não for doutrinado. Então o Exu vai chegar no momento de doutrina. E aí vai chegar o Exu, vai chegar o caboclo, vai chegar os herês. Porque a doutrina é muito importante, o desenvolvimento é muito importante, o ato de incorporar, ele é muito sério, ele não é brincadeira. E para que isso aconteça com mais tranquilidade, mais
ajustado, como eu falo, é necessária a doutrina, é necessário o desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, sim, aí nós temos todos os guias. Hoje é desenvolvimento de Exu. Tá, então todos vão trabalhar com Exu. Hoje é desenvolvimento de caboclos. Todos vão trabalhar com caboclos. Então, predispondo isso, o irmão já vai com a guia dele. Ah, Tiago, mas eu não tenho guia de Exu. Aí é que está a questão. Como é que eu ganho uma guia de Exu? Muito bem. Quando assim nós estamos no mês de julho, existe a festa de Exu. Existe a obrigação para Exu da casa, que é a limpeza da casinha, a limpeza do Exu da casa, a entrega do ebó para aquele Exu, a entrega do padê para aquele Exu. Então é feito todo um processo de lavagem, de limpeza espiritual para aquele Exu. E neste momento é feito 2 alguidares. Um alguidar com as pombagiras da casa e um alguidar com os Exus da casa. O que se vai ali dentro? Todas as guias de pombagira, todas as guias de Exu, porque pombagira não se mistura com Exu. Tá, gente? Só para avisar aos irmãos que quando se faz uma pombagira, se faz só pombagira, não se faz Exu. Juntou. Tá? Na pombagira vai os elementos que tem que ser, as ervas que tem que ir para aquelas pombagiras poderem vibrar, e uma coisa que não vai no Exu, perfume. Entendeu? Então aquele alguidar, além das ervas, vai perfume. E no Exu vai as ervas, certo? E um pouquinho de marafo. Então é diferente. O alguidar dos Exus e o alguidar das pombagiras. Tá, mas é tanta guia, como é que eu vou diferenciar qual é a minha, qual é a do fulano, qual é a do ciclano? Ah, muito bem. A gente coloca, né, muitas vezes uma etiquetinha naquela guia ali, entendeu? Para que aquela guia possa ser. Ou em algumas casas, o que eles fazem? Cada um segura na sua mão a sua guia, prepara-se o alguidar com a mistura, e cada um vai banhando, cada um chega na frente e o zelador vai banhando aquela guia e vai botando no pescoço daquela criatura. Como é que eu, Tiago, faço? Eu faço assim, gente. Eu pego cada guia, entendeu? Chamo o fulano, entendeu? Lavo a guia naquele amiró de Exu ali e a pessoa já leva no pescoço. E assim vai até o último. E a mesma coisa com a pombagira. Porém, quando se trabalha com pombagira e Exu, e aí tem o perfume que eu falei para vocês, antes de trocar, ou seja, terminou as pombagiras, antes de passar para Exu, se pega água, e lava-se as mãos justamente para não interferir naquele, que a água é o fluido que leva, né, gente? A água purifica. Então a gente lava as mãos, tá? E aí a gente carrega a parte dos homens. Primeiro sempre as damas, as mulheres sempre vêm primeiro, tá, gente? E os homens encerram, tá? Tá? Ah, mas a minha casa é de homem, não tem problema. Continua sendo primeiro as mulheres, depois os homens. Tá, meus irmãos? Tá? Então, assim, gente, esse negócio do Exu tirar a guia do Oxalá é comum. É doutrina. É reverência àqueles que são maiores que ele. Por isso que uma vez eu disse para vocês que as pessoas às vezes pegam e dizem assim, eu vou fazer um feitiço pro Exu tal lá. Para ele, como é? Que às vezes eu vejo na internet. Para destruição dos meus inimigos. Muito bem. Só que aquele teu inimigo, se ele fizer um axé pro Oxalá, o Oxalá reverte o feitiço do Exu. Quer ver um orixá que reverte feitiço? Ibeji. As crianças têm o poder
de muitas vezes de manchar coisa que um caboclo, um guia, muitas vezes não faz. Não que não faz, mas demora mais um pouquinho. Então, gente, e aí vai um conselho para vocês, né? Para nós finalizar a nossa live. Não vão atrás das pessoas, tá? Quando elas dizerem para vocês assim, tudo, Exu vai te dar tudo, Exu vai abrir teus caminhos, Exu vai te trazer fortuna, Exu vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Exu tem poder? Tem. Exu é maravilhoso? Eu sou fascinado por Exu. Só que, como todos os orixás, tá? Eles têm demandas próprias que eles atendem. Não existe nenhum Exu que englobe todas as demandas. Existem Exus dentro da linha de Exus que trabalham para certas demandas, mas só trabalham com a autorização dos orixás. E aí eu estou falando de Umbanda, porque daí vão chegar para mim e vão dizer, Tiago, mas só um pouquinho mais na Quimbanda, bom, mas daí é uma outra religião. É um outro culto, é uma outra doutrina que a mim não cabe falar. Eu estou falando da Umbanda que eu pratico, da Umbanda que eu sei praticar. Eu muitas vezes, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, faço oferendas para orixá e faço Exu fazer o descarrego. Que na Umbanda, na realidade, é o papel do Exu. É o papel desta entidade, é o descarrego, é a limpeza, é os resquícios, são todos dados a Exu para que Exu possa levar. Por isso Exu, na sua, entre aspas, nomenclatura, é a boca que tudo come, porque ele pega o que sobra e ingere. E não é resto, não. É que os orixás, muitas vezes, ele primeiro limpa para depois os orixás virem e fazer o trabalho dele. A função de Exu é deixar o ambiente preparado, o ambiente de uma certa forma coerente para que os orixás ou as entidades possam vir a trabalhar. Ele é o primeiro. Então por isso ele faz isso. Tá? Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Nós estamos terminando. Oh, que coisa. Eu fico triste quando termina, né? Mas tudo tem um começo, tudo tem um fim, né? Bom, gente, só para relembrar então, Exu tirando o guia de Oxalá, na minha concepção, na minha doutrina, é a coisa mais normal do mundo. Não só de Oxalá, mas todos os orixás, tá? Tanto que quando eu publicar o vídeo, eu vou mudar tirar Oxalá e vou botar todos os, porque qualquer guia que não for de Exu, tá? Ele vai tirar. Ele vai se abstenciar porque não é da falange dele. Ah, Tiago, mas e se eu tenho um Exu e uma pombogira? Não, mas daí é da linha dele. É da falange dele. Apesar que assim, gente, isso aí, eu vou até depois fazer um vídeo sobre isso propriamente dito. Mas quem tem Exu na cabeça, ou melhor dizendo, quem trabalha com um Exu, ele pode ter um Zé Pilintra, que é na linha da malandragem. Ele pode ter um marinheiro, que é na linha dos marinheiros. E é o meu caso, que eu tenho um Exu que se chama Exu Marinheiro. Tá? Agora, ele não tem dois Exus. Porque, vamos ser sinceros, como é que o meu orixá vai ter duas esquerdas? Se eu só tenho uma frente na minha cabeça. Então isso é assunto para um outro vídeo. Mas eu só quero dizer que não existe dois médios, ou melhor dizendo, não existe um médio com duas entidades Exus. Então, ou ele é Exu, ou ele é pombogira. Tá? Ele não pode ser os dois. Tá? Não comporta, não existe. Ah, mas eu dou passagem para Mulambo, mas eu tenho um sete cruzilhada. Bom, então tu é um super-herói. Porque a energia de Exu é muito densa. Duas energias são densas demais. Claro, pode haver alguma ocasião
de que algum Exu se manifeste para trazer alguma mensagem. Mas isso é em especial. O teu Exu de frente, o teu Exu que está lá na casinha, é o Exu X. É ele quem vai trabalhar contigo até o fim da tua vida. Tá? Quem disser que a casinha tem que ter 10, 15 Exus, então faz coleção. Porque na casinha da frente só vai o Exu da casa, o Exu do médium, o Exu preparado, entendeu? E no terreiro vai uma casinha vermelha com a imagenzinha de Santo Antônio, representando aí sim Exu Lebara, aonde que ele é o, vamos supor assim, o grande mestre dos Exus de esquerda, entendeu? Tá? Então essa é a forma como eu, Thiago, trabalho, eu, Thiago, faço as coisas. Ah, vão dizer, mas eu faço diferente. Gente, cada um segue aquilo que aprendeu. Eu sigo assim, o ciclano segue assim, e assim a gente vai, entendeu? Mas o mais interessante de se falar aqui é que todas as formas estão corretas. Porque vocês acharam assim, o Thiago vai falar que tem erro nisso. Não! Todas as formas estão corretas. É a diversificação disso. Tem Exu, por exemplo, tá? Que não vai tirar a guia do Oxalá. Tem. É errado? Não, é diferente. Né? Então, mas isso fica a cargo do ensinamento de cada um. Tá? Bom, gente, para finalizar, como eu sempre falo, eu queria agradecer já de antemão. Eu não, como agora, a partir de agora é gravado, né? Então eu já vou agradecer a todos os que vão ver e a todos os que vão apreciar o nosso conteúdo no Facebook e agora diretamente no YouTube. Não tem mais aquele negócio de esperar 24 horas para poder postar, tá? Daqui a pouquinho eu já vou postar, não tem problema, tá? Mas o mais criativo disso é que agora o vídeo vai ter um pouquinho mais de tempo, entendeu? E eu vou poder gravar em horários mais alternados, que às vezes eu não tinha tempo de gravar naquele horário. Então eu já vou deixar pré-gravado, eu já vou deixar a matéria já mais assim, não deu certo, eu faço de novo. Né? Ao vivo é mais complicado, né? Ao vivo tem que dar mais atenção. Mas vai ser o mesmo conteúdo, vai ser a mesma. E não deixando de lembrar aos senhores, a nosso jogo de búzios está aberto a nossa agenda, entendeu? Tanto no YouTube quanto no Facebook, certo? Tem nossos contatos, então marquem seu horário para que vocês possam jogar e nos dar a honra de dar para vocês o melhor caminho para vocês, né? E dizer para vocês que é sempre uma satisfação estar aqui, tá? Um bom final de semana a todos, certo? Um bom domingo, né? Uma boa votação, né? Para quem vai votar, né? E a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, com mais um tema, com mais um vídeo sobre Umbanda, porque isso a gente ama demais e vocês me fazem fazer isso com muito amor e carinho. O meu beijo, o meu saravá e até semana que vem, se Deus quiser.